Jonas capítulo 1, versos de 1 a 3. E assim nós lemos nesse texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por quem Tu és na nossa vida, podermos estar diante de Ti, na certeza, a segurança de que Tu cuidas de nós, Tu nos amas, que a Tua graça nos envolve, nos acolhe. Nesta hora, Pai, que a Tua palavra foi lida, que a Tua palavra possa trazer o recado para cada um dos que aqui estão pela mediação do Teu Espírito. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando início a mais uma série de mensagens. Foi anunciado já no momento do Emanuel Notícias, que temos como tema nessas mensagens ao longo desse mês de janeiro, escolhas. No início do ano, a gente sempre faz uma série de escolhas. A gente define coisas que a gente espera que aconteçam ao longo do ano. Algumas delas que dependem do nosso empenho e então nós dedicamos a nossa vida, nós fazemos o que está ao alcance para conseguir esta meta, conseguir esse alvo, conseguir alcançar aquilo que escolhemos. A imagem que nós temos aqui é de caminhos que se separam aí. Quando é necessário definir que escolha fazer. E nós estamos sempre fazendo escolhas, não apenas no começo do ano, essas metas para o ano, mas a gente escolhe até que roupa vai usar, se a gente vai comprar ou não determinada coisa, se a gente vai fazer um passeio, se vai mudar de trabalho, se vai mudar de cidade. A nossa vida é cheia de escolhas. E as nossas escolhas são baseadas, uma das coisas em que elas são baseadas é a nossa experiência anterior ou a experiência de outra pessoa. Já compartilhei aqui com a igreja aquela escolha de um tio meu quando era menino. Meu pai era o filho mais velho e um irmão que era com a idade próxima da dele. E o pai deles, meu avô, estava fazendo um trabalho em casa e precisou usar um ferro de engomar para aquecer alguma coisa que ele estava fazendo. Os irmãos sabem, naquele tempo o ferro de engomar era daquele tipo que tem uma chaminé na frente assim, você abria, enchia de brasa de carvão, fechava e você ia passar então a roupa dessa forma. E ao trabalhar com aquele ferro no chão, e terminando o trabalho, ele disse para os dois filhos: não pisem aqui, que aqui está quente. E o irmão mais novo, o meu tio, só foi o pai dele dar as costas e ele foi com o pé lá no local. Os irmãos sabem que a experiência dele não foi boa. Ele aprendeu com a própria experiência. E o meu pai aprendeu com a experiência do seu irmão. Viu o resultado no pé do seu irmão. Nós aprendemos com as nossas experiências e aprendemos com a experiência de quem está próximo, daquele que a gente vê e a gente pode extrair lições. Eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouco na experiência de Jonas.
e ver que lições nós podemos extrair para a nossa própria vida e para as nossas escolhas. Aquele tio escolheu desobedecer ao pai e teve consequências não tão agradáveis. Nós sabemos a história de Jonas. O texto que nós lemos é apenas o início dessa história, e peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, porque eu gostaria de convidá-los a dar um passeio em todo o livro. O livro é curto, são apenas 4 capítulos, para a gente tentar colher daí algumas lições. Jonas então resolve fugir da presença do Senhor. O Senhor mandou Jonas ir para Nínive. Nínive estava a leste. Jonas resolve ir para Tarsis. Não se sabe exatamente onde era Tarsis, mas o que se supõe é que, se a Palestina é o lado leste do mar Mediterrâneo, Tarsis estaria na extremidade, na região da Espanha, na extremidade oeste do mar Mediterrâneo. Jonas resolve fugir da presença de Deus e fugir para o lugar mais distante do destino que Deus escolheu para ele, do destino que Deus lhe entregou. E ele desce na direção de Jope. Jope era porto no mar Mediterrâneo, e ali toma um navio com destino a Tarsis. E quando o navio se faz ao mar, começa a se levantar uma grande tempestade, e aquela tempestade vai ficando mais séria, e os marinheiros começam a aliviar o barco, jogar a carga do barco no mar, para que fique mais difícil das ondas cobrirem o barco, e os marinheiros estão desesperados. E quando de repente alguém descobre, Jonas está dormindo lá no porão do navio. O barco sendo agitado para lá e para cá, mas Jonas está dormindo lá no porão do navio. Jonas mostra insensibilidade. Insensibilidade para a voz de Deus, e aí até isso se reflete em insensibilidade até para as circunstâncias à sua volta. Ele até está desatento para o que está acontecendo à sua volta. Há uma tempestade, mas ele está dormindo. Os marinheiros então o chamam e dizem para ele orar ao seu Deus, porque cada marinheiro tinha a sua adoração, e cada um estava pedindo ao seu Deus para que aquela tempestade pudesse ser amenizada. Eles estavam sentindo que estavam na iminência de irem a pique. E então eles lançam sortes para ver sobre quem vai cair a sorte, por causa de quem é que aquela tempestade se levantou. Eles identificam que aquela tempestade está fora do normal, está descomunal, deve estar acontecendo algo de extraordinário. E a sorte cai sobre Jonas. E Jonas então diz que está fugindo da presença do seu Deus. Eles perguntam qual é o seu Deus, e Jonas diz: é aquele que criou o mar e a terra. E os marinheiros então ficam amedrontados. Mas Jonas diz: me joguem ao mar. Me joguem ao mar e vai tudo cessar. Mas os marinheiros ficaram com mais medo ainda de fazer assim. Ora, se aquele Deus que criou o mar estava fazendo aquela tempestade, e agora eles iam tomar um adorador seu, iam jogar dentro d'água, iam matar um adorador daquele Deus tão poderoso, e eles ficaram com medo. Mas a tempestade foi ficando mais séria, até que eles pensaram: o jeito é fazer como Jonas sugere, e Jonas é jogado ao mar, e nós sabemos que Deus provê um grande peixe que engole Jonas. Às vezes se pensa que esse grande peixe é uma baleia, e aí a ciência diz que uma baleia não teria condição de engolir Jonas. Mas o que o texto bíblico diz é que Deus mandou um grande peixe. Que peixe era, não sabemos. Mas
um peixe engoliu Jonas. E a gente pode imaginar como é que estava a cabeça de Jonas a essa altura. Primeiro, ele fugindo da presença de Deus e sabendo que Deus é poderoso. Depois, levanta-se essa tempestade. Quando ele é acordado, ele entende que aquela tempestade é por causa dele, mas nem assim ele se dispõe a obedecer a Deus. Ele diz ainda: me joguem no mar que é melhor. Eu prefiro morrer do que ir fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Por que será que Jonas não queria obedecer a Deus, não queria colocar em prática o que Deus estava colocando como tarefa diante dele? Poderia ser medo, porque Deus o havia enviado à cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Os assírios eram um povo que estava se espalhando, um povo dominador e cruel. E Jonas era mandado por Deus para pregar contra o povo daquela cidade, para que o povo se arrependesse, senão a cidade seria destruída. Jonas possivelmente teria ficado com medo, mas a gente vai ver um pouco mais adiante que havia um outro motivo para Jonas não querer fazer a vontade de Deus. E então ele prefere dizer: joguem-me ao mar, matem-me. Mas aí vamos ver o registro do que ele diz que aconteceu. A gente sabe a história. O peixe engoliu Jonas e Deus fez com que o peixe jogasse Jonas na praia. Mas o que é que aconteceu aí nesse meio? O que é que aconteceu desde o momento quando Jonas foi jogado ao mar? Imagine-se na posição de Jonas e de repente você é jogado ao mar no meio de uma tempestade. Vamos para o capítulo 2 desse livro e vamos ver como é que Jonas descreve. A gente vai ler textos que são razoavelmente curtos e que trazem a orientação do que é que está acontecendo, dessa experiência de Jonas. Capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. A gente tem aqui a descrição do que ele sentiu no momento que foi jogado na água e afundou, e sentiu que estava descendo à profundeza do mar, o abismo foi que o recebeu. Verso 6 em diante: descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas passou por aquele momento de terror. Ele entendeu: agora eu estou morrendo. E quando parecia que ele morreria afogado ali, que ele disse que estava a ponto do último suspiro, esse peixe vem e o engole. E agora ele está dentro de um peixe, mas está vivo. E ele ora ao Senhor
e diz que Deus o tirou mesmo da sepultura, ele já se via sepultado, mas Deus o resgatou. Quando Jonas clamou, naquele instante ele diz que se lembrou do Senhor e clamou, e o Senhor ouviu a sua voz. Jonas é então jogado na praia pelo peixe, e agora, mais uma vez, a palavra do Senhor vem a ele. Capítulo 3, versos de 1 a 5. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O texto diz que aquela cidade se levava 3 dias para atravessar, e Jonas começa a atravessar aquela cidade, e ao longo de 1 dia ele prega: arrependam-se, senão a cidade será destruída, será atacada e será destruída. E o povo dá ouvidos à voz de Jonas. E o texto diz que o povo se arrependeu e proclamou um jejum. E a partir do verso 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas prega por 1 dia, e a cidade toda se converte. A gente vai ver um pouco mais adiante que aquela cidade tinha uma população de 120 mil habitantes. Jonas talvez seja o pregador com um resultado de pregação mais bem sucedido, porque ele prega 1 dia, e 120 mil pessoas se convertem. Pedro pregou 1 dia e 3.000 se converteram. E a gente vê a diferença dos 3.000 daquele dia de Pentecostes, lá em Atos 2, para 120 mil da pregação de Jonas. Como é que a gente estaria nessa situação? Bem, o resultado disso aqui está no último verso: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Como é que a gente estaria numa situação dessa? Poxa vida, que resultado maravilhoso! Deus me mandou pregar e eu preguei e o povo se converteu a uma, todos. Louvado seja Deus por isso. Só que a atitude de Jonas não foi exatamente essa. Antes da gente passar para aquilo que vem a ser a atitude próxima de Jonas, aqui está também um exemplo daquilo que Deus nos manda fazer. O que Jesus deixou para que fizéssemos foi pregar. Da mesma maneira que Jonas foi enviado aqui para pregar. E eu mencionei que talvez Jonas estivesse com medo de que quando ele pregasse pudesse até sofrer algum ataque, alguém pudesse até matá-lo.
Mas, de toda forma, é possível que houvesse aí uma certa porção de medo em Jonas, das reações que podia haver àquela pregação. E eu creio que nós nos irmanamos a Jonas, se isso havia no seu coração, quando temos medo de pregar o Evangelho. Quando achamos que as pessoas não darão ouvidos. Aquela era uma nação cruel, conhecida pela sua crueldade. Era uma nação que estava avançando e dominando as nações vizinhas. Talvez a gente pensasse assim também, as pessoas não vão querer ouvir falar no Deus de Israel, no Yahvé, naquele que é. No entanto, Deus foi quem tocou no coração daquelas pessoas, e a pregação de Jonas teve o resultado que teve, e as pessoas se converteram, e proclamaram um jejum, e a ordem do rei foi que cada um se convertesse do seu caminho mau, da sua violência. Bem, aquilo que nós temos para pregar, nós temos apenas que lançar as sementes da palavra. Deus é que toca os corações. A nossa responsabilidade é compartilhar o Evangelho. A nossa responsabilidade é falar a outros que Jesus Cristo salva de graça por meio da fé. Mas o que é que aconteceu com Jonas? Capítulo 4. Verso 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. A razão principal porque Jonas fugiu da presença de Deus é porque Jonas conhecia a graça de Deus. Jonas conhecia que Deus é um Deus de misericórdia. Jonas sabia que Deus era capaz de fazer aquilo que realmente vem a acontecer, a tocar o coração e aquelas pessoas se arrependerem e se converterem, e Deus não viria a fazer o mal que prometeu que faria. Aquele era um povo tão cruel que no coração de Jonas ele pensava era assim: esse povo merece que Deus destrua essa cidade. Esse povo deve mesmo morrer. E então Jonas, quando Deus vai e tem misericórdia e não faz vir sobre a cidade o mal que ele prometera, Jonas fica desgostoso e reclama com Deus e diz: Deus, esse era o resultado que eu não queria, por isso fugi a princípio da tua presença. Aí a gente pensa um pouco em nós também. E aí a gente pensa, qual é a nossa maneira de ver as pessoas que estão envolvidas na maldade? Talvez o que Jonas precisava entender ali a respeito dos ninivitas é que eles tinham toda aquela crueldade por não conhecerem a misericórdia de Deus. Pessoas que nós vemos nos telejornais todos os dias com uma tamanha crueldade no coração, filhos que matam pais, pessoas que degolam pessoas. E por que é que isso acontece? Porque não conhecem o amor de Deus. Jonas foi e pregou àquela nação cruel, e aquela nação esteve pronta a se voltar para Deus. Aquela nação esteve pronta a atender aquilo que estava sendo pregado. É interessante que a gente note também que o povo de Israel
teve os profetas que vieram e disseram o tempo todo: olhe, se voltem para Deus, vocês estão indo atrás de adoração a outros deuses dos cananitas aqui à nossa volta, voltem-se para Deus, deixem a adoração a outros deuses. E o povo de Israel não deu ouvidos. Foi necessário o cativeiro na Babilônia para que o povo aprendesse a adorar a um único Deus verdadeiro. No entanto, aquele povo cruel estava mais pronto a se voltar para Deus. Versículo 3 em diante: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, juntou ramos, fazendo meio que uma pequena cabana, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro de Jonas termina com uma pergunta: não hei eu de ter compaixão? E isto é o que vem até nós. Jonas fez uma escolha. A escolha de não fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Ele tinha os seus motivos. Dentre os seus motivos estava o fato de que ele não queria que a graça de Deus alcançasse aquele povo. Mas nesta história, Deus nos mostra que a graça dele está disponível a todas as pessoas do mundo. A graça dele está ao alcance de todos, ele estende a todos. Mesmo aquela nação com todos os seus erros, com toda a sua violência, no entanto, Deus vai e manda Jonas até lá para que Jonas pregasse àquela nação. E ele fala ao coração do povo daquele lugar, de tal maneira que o povo atenta para a pregação de Jonas e se converte. A graça de Deus está estendida a todas as pessoas com as quais nós temos contato. A graça de Deus está estendida mesmo àquelas pessoas de quem a gente não gosta. Mesmo aquelas pessoas que fazem coisas que nos entristecem, nos ferem, nos ofendem. Mas a graça de Deus continua oferecida. Jesus Cristo é a maior prova da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que alguém se coloque para morrer no lugar de um justo.
Alguém que você sabe que é tão bom que você diz, não, eu não sou tão bom quanto essa pessoa vai morrer, então deixa eu morrer no lugar dessa pessoa. O mundo vai ganhar se essa pessoa que é melhor do que eu permanecer viva e eu morra no lugar dessa pessoa. Mas aí ele complementa com essas palavras: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo Ele sem pecado e sendo nós pecadores. É a graça de Deus. Cristo veio para pagar o preço do nosso pecado, para poder oferecer de graça salvação, vida eterna. E aí a gente perguntaria: será que Jonas teria alguma coisa mais importante a fazer do que pregar àquela cidade de Nínive com seus mais de 120 mil habitantes? Será que haveria no mundo alguma coisa mais importante para Jonas fazer? E aí a gente traz para a gente mesmo: o que é que Deus deseja que nós façamos? Como é que Deus deseja que nós sejamos alcançados por essa graça? Em primeiro lugar, recebendo o perdão de pecados que Cristo veio oferecer. Cristo veio para levar sobre si o nosso pecado, para poder nos oferecer de graça perdão de pecados. E Ele deseja que nós sejamos canais dessa graça. Ele deseja que nós estejamos compartilhando a mensagem dessa graça. Ele deseja que as pessoas que estão à nossa volta tomem o conhecimento dessa graça. O que é que nós podemos fazer para isso? De que forma podemos nos mover? Podemos fazer aquilo que Jonas finalmente fez, ao ser devolvido à praia, no lado oriental do mar Mediterrâneo, no lado leste do mar Mediterrâneo. Quando o peixe o depositou ali na praia, ele saiu e fez uma longa viagem. Praticamente a viagem inversa daquela que Abraão fez ao sair de Ur dos Caldeus até a Palestina. Ele agora ia fazer a viagem inversa, até Nínive, próxima de onde era a cidade de Ur. Ele se empenhou agora, depois que Deus disse: olha, Jonas, o caminho é esse, é só esse. Ele se empenhou e fez essa viagem. Mas nós podemos também fazer a viagem para o outro lado, como Jonas fez. E a gente pode fugir de fazer a vontade de Deus. A gente pode dizer: não, eu vou deixar que outro faça isso. A gente pode dizer: não, vai dar muito trabalho. A gente pode dizer: não, as pessoas não vão querer ouvir. Mas quando a mensagem do Evangelho é anunciada e encontra corações que entendem que todos nós somos pecadores, que todos nós temos dívidas diante de Deus, e quando entendem que o perdão é oferecido de graça, porque Cristo pagou o preço, porque Cristo levou sobre si a nossa condenação, sempre haverá corações que estão prontos a receber. Sempre haverá pessoas que estão prontas a dizer: sim, eu quero o perdão de Deus. Eu quero estar em paz com Deus. Eu quero restabelecer a minha comunhão com o Criador. Eu quero ter a segurança de vida eterna. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero que Deus esteja me orientando nos passos a serem dados aqui, nas escolhas que temos que fazer no dia a dia. Eu quero ter a direção de Deus para as minhas escolhas também. E o resultado da pregação de Jonas pode ser o resultado da pregação de cada um de nós. O que é necessário é que nós estejamos dispostos a fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Como? A criatividade é sua. Como é que você vai se aproximar do seu vizinho?
Como é que você vai se aproximar do seu colega de trabalho? De que forma você vai conseguir estar tão perto dele que chegue o momento de você poder falar a respeito da sua fé? Você é quem vai ver e Deus vai lhe orientar. O que é necessário é aquele coração disposto que Jonas teve. Quando ele estava lá no fundo do mar e ele clamou a Deus e disse: o que votei eu cumprirei. Agora eu estou disposto, eu quero fazer o que tu queres. Eu aprendi que vale a pena fazer o que tu queres. E então Deus vai e o deposita na praia e ele prega e ele aprende. Dizem os estudiosos que muito provavelmente foi o próprio Jonas que escreveu esse livro. E nesse livro a gente extrai lições que o próprio Jonas extraiu da sua experiência de vida. Quando ele escreveu o capítulo 2 com tudo aquilo que ele passou no mar e na barriga do peixe, e até o momento quando ele estava embaixo daquela planta que brotou e fez sombra, ele narrou o quanto ele aprendeu de Deus nessa experiência. Que possamos nós também aprender de Deus e da sua graça, da sua misericórdia. E então nesta hora, feche seus olhos, baixe sua cabeça, pense em Deus, pense naquilo que Deus deseja para você, naquilo que Deus tem para você, naquilo que Ele tem colocado como desafio, tarefa para você também. E de repente pode ser que você tenha entrado aqui ainda sem ter certeza da sua salvação, você ainda não tinha dado o passo de dizer: eu quero que Jesus seja o meu Salvador. E talvez este seja o momento aceitável, em que você ouviu que Deus oferece da sua graça, Deus oferece o perdão, da maneira como Ele ofereceu aos ninivitas, e eles receberam a palavra de Jonas, e aquela cidade foi poupada. O que Deus deseja é que todos nós sejamos poupados da condenação do pecado. Cristo já levou sobre si esta condenação, por isso Ele pode oferecer o perdão. Ele pode oferecer a segurança de vida eterna. Ele pode oferecer do seu Espírito para morar em nós. Basta que entreguemos a vida nas mãos dEle. E esse é o momento de você poder fazer isso, de poder dizer: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero que a graça de Deus possa inundar a minha vida. Eu coloco diante de Ti o meu pecado e Cristo leva o pecado na cruz. E eu recebo a salvação, o perdão, a vida eterna. O senhorio de Cristo na minha vida. Se você deseja dar este passo, se você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, levante a sua mão onde estiver. Com este sinal você vai estar fazendo algo que Jesus Cristo disse. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É a oportunidade de você confessar diante dos homens isso. Você não precisa se envergonhar diante das pessoas que estão aqui, porque a grandíssima maioria já deu esse passo um dia. Se você deseja receber a Jesus como seu Salvador, levante a sua mão onde estiver,
Com esse levantar de mão, você vai estar dizendo para Deus: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Eu não vou insistir. Deus a abençoe, Deus a abençoe, pode abaixar. Há mais alguém que entrega a sua vida nas mãos de Jesus, que diz: sim, Senhor, eu reconheço o meu pecado e eu o coloco diante de Ti para receber de Ti o perdão. Levante a sua mão onde estiver. Diga para Deus: sim, eu quero a salvação que Jesus preparou na cruz. Eu vou perguntar somente mais uma vez. Se alguém mais deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, levante a sua mão onde estiver. E a cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, fica o desafio de Jonas. Daquele que foi o profeta fujão, o profeta teimoso, o pregador arredio, mas que foi o maior pregador de todos os tempos. Fica o exemplo para que, se alguma coisa pode estar nos impedindo de compartilhar a mensagem do Evangelho, que a gente saiba que há pessoas que estão ávidas por ouvir a respeito da salvação, de perdão de pecados, de uma vida colocada nas mãos de Deus. E que possamos ter como meta nesse ano de 2015, conseguir que uma pessoa dentro do nosso círculo de amizades possa ter o conhecimento da mensagem do Evangelho. Pelo menos uma pessoa. São 365 dias, 4 já se passaram, restam 361. Para que cada um de nós possa compartilhar com uma pessoa a mensagem do Evangelho. E quando isso acontecer, a gente vai ser estimulado a falar a mais uma pessoa e a mais uma pessoa. E não sei quantas você vai poder compartilhar até o final deste ano. Mas foque em uma pessoa. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de convidar essa jovem que fez a decisão a vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Está me chegando a informação de que mais alguém também teria levantado a mão e eu não vi. Se isso aconteceu, venha aqui à frente. Nós gostaríamos de orar por você também. Eu gostaria de convidar alguém da equipe de conselheiros para estar aqui ao lado de Maria Eduarda nesse instante. Se alguém mais faz a sua decisão, venha aqui à frente. Nós vamos orar com você nesta hora e fique aqui ao lado de Rosângela. Rosângela vai estar junto com você. Se mais alguém quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, enquanto oramos, venha até aqui à frente e a equipe de conselheiros estará trazendo uma palavra, entregando algum material e orientando também nos primeiros passos dessa jornada maravilhosa com Jesus. Eu vou fazer uma consulta aos crentes. Quantos aqui consideram que a sua vida mudou para melhor depois que você recebeu a Jesus? Levante a mão. E então, por esse mar de mãos levantadas, o testemunho do que significa receber a Jesus como Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelos Teus servos do passado que nos deixam lições para a nossa vida.
Louvamos o teu nome porque podemos aprender, mesmo quando esses teus servos tomaram atitudes errôneas, contrárias à tua vontade, mas tu fizeste com que tudo pudesse ser revertido, e a tua vontade fosse feita, e a tua vontade foi a conversão, a mudança de vida da população de toda uma cidade. Louvamos o teu nome, Pai, porque a mensagem do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia chegou até nós, porque podemos ter certeza de vida eterna contigo, porque Cristo levou sobre si, na cruz, a condenação dos nossos pecados. Faz-nos, Pai, dispostos a colocar em prática a tua vontade, que estejamos prontos a compartilhar com outros essa mensagem maravilhosa do teu grande amor. E que, Senhor, possamos chegar diante de Ti, levando nas nossas mãos fruto da nossa vida, como instrumento da Tua graça. Assim, Senhor, continua a agir na vida de cada um de nós. E essas duas vidas que agora se entregam nas mãos do Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito esteja trazendo a confirmação desse passo, que a Tua igreja possa ser instrumento em Tuas mãos para a orientação nos primeiros passos, e que a Tua palavra seja o alimento necessário para a vida de cada um. Que possamos estar também mergulhados nessa Tua palavra, alimentados pela Tua palavra. Dirige-nos ao longo deste ano. Louvamos o Teu nome por esse primeiro domingo deste ano. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que o Teu Espírito esteja agindo na vida de cada um de nós. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.